Boa noite. Boa noite, estão todos me ouvindo? Alô, alô, estão todos me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, 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 1, 2, 3. Janine, está me ouvindo? Ah, ótimo, perfeito. Vamos aguardar o fórum qualificado. Suelane, está me ouvindo? Está acordada, Suelane? Bom, Janine, eu sei, eu estou... E Suelane, está acordada? Marcel, boa noite, meu querido. Boa noite, meu caro. Gostei da foto, todo style. Tá sem áudio, é Suelane. Hello. Oi, presente. Eu queria Bota, certificar que você bota está minha presença acordado. aí, não esqueça não, viu? Vamos aguardar, meus queridos, o quórum aí qualificado. Por favor, avisem os colegas aí no grupo que o professor já está em sala de aula. A gente tem live de harmonia do samba, é? Agora é Marcel. E está rolando aqui agora. Pô, essa galera tem que combinar com os professores antes de fazer essas lives. Valda, boa noite, seja bem-vinda. Tatiane, seja bem-vinda. Boa noite, querido. Boa noite. Estamos aguardando aqui o quórum qualificado para a gente Ok. iniciar. Você que manda. De nada. Gente, só um breve comentário. Alguns alunos me questionaram. Está travando assim porque a internet hoje eu até reiniciei há pouco. Ela está meio estática assim, mas pelo menos vocês estão me ouvindo direitinho, né? Oh, Alô, alô. Deixa eu trocar dá uma pausazinha aqui, eu vou trocar esse vídeo. Ele está travando muito. Deixa eu ver.
Vai, Lázaro, aí. Cadê a camisa vermelha? Vermelha e preta, rapaz. Tá guardada. Tá guardada, viu? Muito bem, muito O pessoal bem. no seu outro patamar. Bota a Você camisa verde e obrigado branco, pela lá. Oi, Marcelo. Bota uma camisa verde e branco. Não, rapaz, você é doido, hein? Do Palmeiras eu só gosto do porco. Uma costelinha de porco é bom, viu? Bom, deixa eu trocar aqui. O vídeo está travando. Pensei que era o vídeo, deve ser o processador. Aqui. 2 minutos começamos. E minha gente? Ok, Tatiana, eu vou explicar sobre isso. Foi você que mandou mensagem para mim hoje? Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar enquanto o pessoal chega, já deixando o ponto aqui. Pronto, vamos para alguns questionamentos aqui dos alunos. Estão todos me ouvindo? Dá um ok aqui no bate-papo, se estão me ouvindo. Estão todos me ouvindo? Está, né? Pronto, o importante é isso, que se estão me ouvindo, que o áudio aqui, o vídeo tá muito lento aqui, tá estático, né? Parecendo que eu estou em câmera lenta, mas o importante é que vocês estão me ouvindo. Então podemos prosseguir, né? Ok, perfeito. Então vamos por partes. Primeiro sobre a pergunta aí que Tatiane fez em relação a, a aos vídeos. Os vídeos, eles ficam disponíveis aqui, porque eu já programei aqui o Zoom para as aulas serem gravadas, né? Até deixe-me certificar aqui se está gravando já a nossa. Está gravando. Então, ele grava e fica na nuvem disponível, né? Para quem tiver interesse de baixar, inclusive, é super rápido, para baixar é super rápido. Ok? Então, vocês vão, na primeira janela do Zoom, vai ter agenda e vai ter gravações. Vocês clicam em gravações e vai ter os horários, né, os dias e horário da aula, ok? Aí vocês, se alguém, porventura, tiver dificuldade para conseguir esse material, aí fala comigo, ok? Fala comigo que aí eu baixo e repasso, vejo como é que faço, ok? Alguém já tentou fazer esse procedimento? Alguém já tentou fazer esse procedimento que eu estou falando? Não. Não, né? De qualquer sorte, né? Esse é um caminho, né? Fica lá disponível. Eu já me certifiquei. Todas as aulas, desde que nós começamos a dar aula aqui no Zoom, todas as aulas estão lá disponível na nuvem do Zoom, ok? Então, é só acessar e baixar. Eu já programei para isso, para vocês terem liberdade de baixar se assim quiserem. De qualquer sorte, assim como eu fiz na semana passada, eu preparei um podcast, publiquei já aí no Google Sala de Aula, um PDF com o tema da aula de hoje, e daqui a pouco, não deu tempo ainda de publicar lá no YouTube, eu vou colocar um podcast com a explicação do tema da aula de hoje, só para efeito complementar. Mas, como eu disse, todas as aulas que nós demos, estão disponíveis lá na nuvem do Zoom. Porque se alguém, porventura, tiver alguma dificuldade, não está conseguindo, não sei, né? Porque por aqui, para mim, está visível. Está disponível, fiz uns testes hoje de baixar as aulas anteriores, deu tranquilo.
Se porventura vocês tiverem alguma dificuldade nesse sentido, me fala, que aí eu salvo e lanço lá no YouTube lá, ok? Coloco o link para vocês. Mas eu preciso desse feedback aí depois dos senhores e senhoras, ok? Outra pergunta que me fizeram hoje foi em relação às provas, né? Eu repassei a pergunta para Diego, né, e para Ives, e a resposta que eu tive foi que estão aguardando uma posição da Unip, né, que a questão vem de lá. Como eu comentei rapidamente na semana passada, o sistema Google Sala de Aula ele permite fazer prova online. Então, não se preocupem que se a nossa prova for online, ela vai ser verdadeira e falsa do mesmo jeito, ok? Com consulta, né, que eu não estarei na casa de vocês, para me certificar se estão fazendo consulta ou no material, mas de qualquer sorte a prova seria com consulta mesmo. O único diferencial é que quando eu programar a prova online, se, né, não tem nada sinalizado nesse sentido, se for sinalizado assim, eu só vou colocar um cronograma, né, mais ou menos uma hora e 15 de prova lá, programar, para assim que terminar o prazo, a prova ser encerrada. Só o único diferencial é isso, no mais, a forma é a mesma. Não, as provas, Anderson, as atividades que vocês estão fazendo valerão nota. A prova vai valer de 0 a 7, e essas atividades, aquela atividade preliminar que eu tinha passado, que era para ser entregue no dia da prova, sabe? Eu não passei uma, não me recordo agora. Ela vale uma, e essas atividades de 0 a 2. Professor, e se eu não fizer as atividades? Quem, porventura, já falei isso na aula passada e reitero aqui, quem, porventura, perder algum prazo, não deixe de mandar, eu vou receber lá no sistema. Apenas vai aparecer com observação que a atividade foi entregue fora do prazo. Então, não deixe. Eu só coloquei os prazos lá para eu ter um controle pessoal das atividades que eu estou passando. Então, não deixe de fazer, porque, como já teve alunos que me perguntaram, professor, se eu não fizer atividade, se não fizer, a prova... Aí o aluno perguntou, professor, se eu não fizer, a prova vai valer 10? Não, se não fizer, a prova vai valer de 0 a 7. Ok? Então, não deixe de fazer as atividades. Então, Nesselmo, ainda não tem data, entendeu? Eu lancei agora à tarde, por volta de 4 horas, eu lancei a pergunta sobre as provas, né? Lá para Diego e para Ives. E eles me responderam que estão aguardando uma sinalização da Unip, entendeu? Fiquem tranquilos em relação a isso. De qualquer sorte, vocês não vão sofrer, não com a prova de direito sustentável. Ok? Fiquem tranquilos. Vocês estão sabidos. Tranquilo, minha gente. Mais alguma questão? O Valda está refletindo aí, pensando. Beleza, minha gente. Então, vamos prosseguir. Então, olha, a aula de hoje nós encerramos, basicamente, nós encerramos o assunto da NP1 com a aula de hoje. Na semana que vem, se ainda não houver sinalização da data da prova, na semana que vem eu vou preparar aquelas possíveis perguntas, né? Berlinda aí com possíveis perguntas para a nossa prova. Para quem está voando e não sabe qual seria o assunto da NP1, o assunto da NP1 é até o tópico 3, né? Então, tópico 1, o 2, incluindo aí esses subtópicos 3.1, 3.3, né? E o tópico 4 ele ficará para a NP2. Hoje nós vamos falar sobre o GAT, o GATT, né? Nós invertemos aí a ordem para efeitos didáticos e já falamos sobre o histórico, né, do conceito de desenvolvimento sustentável, a evolução dessa ideia. Na aula passada falamos sobre... Rodrigo, eu passei os artigos, eu estou me pautando no livro de Gabriela Escuto, que eu já mandei para o e-mail da turma, entendeu? 2 capítulos. O primeiro capítulo de Gabriela Escuto falando sobre a crise do desenvolvimento na década de 70. Tem outro capítulo de Gabriela Escuto, que foi para o e-mail da turma, passei quando nós estávamos tendo aula física. O outro capítulo sobre um relatório do Dutlin. Mandei para vocês a declaração do... Oi. O capítulo é qual esse de Gabriela Scuti? O capítulo 1 e 2, é?
Isso, exatamente. Aquele material que eu mandei para vocês. Capítulo 1 e o 2. E Ok? e o outro foi qual que o senhor falou? E 2 artigos. Mandei também um artigo de Fernando Almeida e de Michael, foi o artigo 1 e o artigo 2. E a declaração, mandei o documento, que eu vou trabalhar com ele hoje, a Declaração de Estocolmo, documento publicado, né, oficial, pela Declaração de Estocolmo. Ok? Na aula passada, eu mandei um PDF, está lá no Google Sala de Aula, sobre a conferência de Bandung. Está lá no Google Sala de Aula. Ok? E na apostilha, a primeira apostilha 1 que eu fiz, que eu também já passei para vocês, ela faz uma revisão sobre o histórico da evolução do conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, faz um déjà vu das principais conferências, tendo como marco zero a Conferência de Estocolmo, de 1972. Aí eu fiz uma timeline, está na apostilha 1 que eu passei para vocês, uma timeline da evolução do conceito de desenvolvimento sustentável. Aquele material também vai ser utilizado na prova. Como eu disse, eu já tinha sinalizado para o pessoal a prova, e mesmo que, porventura, venha acontecer fisicamente, a prova vai ser com consulta. Inclusive, alguns alunos têm peticionado para a prova ser consulta digital, né? E aí nós deferimos, sem problema nenhum, até porque são vários artigos e como a matéria ambiental, nada mais justo nós evitarmos a derrubada de árvores, né? Então, a impressão. Ok? Não é 10, professor. Então, fiquem tranquilos nesse sentido. Então, hoje nós finalizamos basicamente o assunto da NP1 com o GATT. Eu vou mandar depois, Nicelma, finalizando o assunto, eu vou mandar ela, botar no Google Sala de Aula, em ordem o assunto da NP1, senão a gente não avança. Ok? Boa noite, Gabriel. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula tópico aí para quem formar. Então, hoje nós vamos falar do tópico 3, especificamente sobre o GATT, né? Falaremos sobre o tópico 3, leves cortadas, né? A internet hoje está um lixo aqui. E olha que não está via Wi-Fi, não, está via cabo de rede. Eu comprei 20 metros de cabo aqui justamente para não ter quedas. A internet hoje que não está das melhores, não, viu? Concordo com você, Marcelo. Mas está dando para me entender. Qualquer pergunta aqui, vocês mandam, se não conseguirem falar ou não estiverem me ouvindo, está aberto para mim aqui a janela do bate-papo. Escreve aí, ok? Então, vamos lá. Então, olha, hoje nós vamos falar dos tópicos especificamente. Do tópico 3, né, sobre o GATT, a fase original de 1946, e depois faremos um link aí com o tópico 3.2 sobre a rodada de Tóquio, ok? Vocês estão vendo aí o material que eu compartilhei para vocês verem? Mais ou menos, eu estou lendo. Estou lendo. Eu compartilho. Pronto, é só a sigla aqui, GATT, que eu compartilhei, né? Estão vendo, né? Uhum. Beleza. Então, isso daqui está no material, inclusive, já disponibilizei esse PDF, está lá no Google Sala de Aula, viu? Da turma de vocês. Disponibilizei umas 5 e pouco da tarde, já está lá. Isso daí é uma sigla, significa em inglês, né? Meu inglês não é dos melhores, General Agreement Traffic, significa Acordo Geral de Tráficos e de Tarifas e Comércios, de Comércio, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Na realidade, ela vai repercutir aí a questão alfandegária, né? Isso, exatamente, Gabriel. Gabriel, quando eu for juiz, você vai estagiar lá comigo, você vai ser meu consultor. Você é mais rápido que o Google, viu? Está feito aí o registro público. Não? Exatamente isso aí, é um acordo geral. E percebam, gravem muito esse termo, acordo. Um acordo multilateral. De forma embrionária, participaram originalmente apenas 23 países, né, que foram as superpotências, os aliados
do pós-guerra, né? Hoje, a OMC, que foi o substituto do GATT, tem cerca de 164 países fazendo parte, ok? Mas, nesse primeiro momento, né, como a emenda de vocês fala especificamente do GATT de 1946, a emenda de vocês está falando sobre a origem, né? Então, aqui nós temos acordo comercial. Aqui eu até trouxe para vocês umas fotos daquele momento histórico. Perceba o ano em que aconteceu aqui. 1944. O que estava acontecendo no mundo? Já falei sobre isso. É o fim da Segunda Guerra. Estava caminhando para o fim, né? A Segunda Guerra terminou em 1944, né? Faltava um ano para o fim. Mas com a aproximação do fim da guerra, as superpotências, como o exemplo agora desse, exatamente, Gabriel, a exemplo do que está acontecendo agora com o coronavírus, já as superpotências já estavam visualizando uma alteração no quadro econômico em nível global. Então, se preparando aí para o fim da guerra, os 23 países, né, com maior poder econômico, maior influência, se reuniram, né? Eles fizeram uma conferência conhecida como Bretton Woods, né, que eu vou falar daqui a pouco. Eles se reuniram justamente para dar uma nova formatação à economia global. Em que sentido? Por que seria necessária essa nova formatação? Como a gente falou, né, outra grande conferência que se aproveitou desse momento do pós-guerra foi o tema da nossa aula passada, a Conferência de Bandung. Então, como as superpotências, né, um ano antes do fim da guerra, já estavam verificando, né, que haveria uma necessidade de um acordo multilateral para justamente possibilitar que a economia global se soerguesse, eles começaram a se reunir, principalmente porque eles queriam mudar um comportamento que tinha virado praxe nas relações internacionais. Que comportamento era esse? Com a crise de 1929, conhecida pela história, até recomendo que vocês vejam vídeos no YouTube, conhecido como a Grande Depressão, muitos países, com aquela crise, foi a primeira crise do liberalismo, do capitalismo, né, em nível mundial, muitos países, com medo de de sofrer novamente as consequências, que ainda estavam se recuperando apenas, apesar dela ter acontecido em 1929, basicamente todos os países adotaram condutas, né, práticas protecionistas no mercado. E aí, as superpotências, com a aproximação do fim da Segunda Guerra, eles pensaram o seguinte: olha, estamos todos, né, no mesmo barco, estamos todos economicamente arrasados, vamos acabar com esse lance aí de protecionismo, né? A gente tem que se ajudar, né? Me ajuda ele a ajudar, como dizia aquele filme, né? Então, eles se reuniram com esse objetivo, né? Então, de encontrar meios de possibilitar o comércio em nível global e de tal sorte que um pudesse ajudar o outro. Lógico que uma reunião como essa de superpotências, né, a exemplo do G20, que herdou essa premissa aí, nós temos lobos ali, né? Não tem nenhum santo, né? Mas aqui um despertar, um fomento da consciência global, ok? Então, esse foi o objetivo, tá? Essa formatação conseguiu verificar um meio de que para substituir a prática protecionista que era comum até então. Gente, eu estou falando muito rápido, tá tranquilo até aí? Beleza. Beleza. Estão enxergando aqui as fotos, né? Então, eu trouxe aqui só para ilustrar, estão vendo aqui umas fotos que eu estou compartilhando. Gabriel, pessoal, eu vou até desligar o áudio aqui e religar para ver. Sua voz está cortando. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Opa, tô ouvindo.
Dá pra ouvir. Tá dando Mas aqueles ainda tá. cortezinhos, mas Tá cortando a besteira, mas dá pra ouvir. acho que tá, pô, melhorou Eu um vou trocar pouquinho. aqui a câmera. Eu acho que eu sei o que é. Acho que está interferindo o Agora tá microfone cortando. com o áudio da câmera. Eu vou trocar a câmera aqui, um momento. Certo. Deixa. Vou fazer um ajuste aqui para ver se melhora o áudio. Alô, alô, melhorou o áudio? O áudio está melhor? Melhorou. Melhorou, né? Pronto. Não está tendo interferência aqui. Beleza. Pronto, deixa eu voltar aqui a compartilhar para vocês. Gabriel. Você vai estagiar no meu quando eu for juiz, né? Não, estou feito convite, né? Se você vai aceitar ou não, outra questão, né? Pronto, melhor, todos estão dizendo aí, está melhor o áudio, né? Uhum. Pronto, perfeito. Então vamos retomar. Então aqui só para ilustrar, minha gente, que eu coloquei para vocês essa imagenzinha aqui. Olha, Gabriel, é difícil. Não sou desses que aceitam um estágio fácil. Rapaz, Muito bem, Gabriel, tá certo. Tem que valorizar o passo, tá certo, é por aí. Vamos lá. Então, estão todos me ouvindo, né? Vamos retomar o Ivonaldo aí. Eu acho que eu sei porque... Tá ótimo. Não, né, Pano? O importante é que estão me ouvindo. A imagem aqui está meio torta, eu já sei o que é, porque eu estou compartilhando aqui as imagens. E aí, o meu computador aqui, ele fica meio lento. Então, esses aqui são os principais pontos que vocês devem ter em mente para uma eventual prova, né? Eu coloquei questões aí pontuais para vocês refletirem. Como bem ele colocou aí para nós o que seria a sigla do GATT, né? Em português é Acordo Geral de Tarifas e Comércio. É praticamente o que se faz para buscar um acordo comercial. Tem os áudios aqui. Tem os áudios aí que estavam abertos. Então, alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá cortando um pouco o áudio, assim, tá interrompendo o áudio. É a internet. Daqui a pouco, assim que terminar essa aula, eu vou falar com Dona Vivo para ver isso aí. Tá horrível. Mas vamos seguir. Então, olha, aqui são as perguntas. Infelizmente está assim hoje. Mas vocês, eu vou lançar, como eu falei, podcast hoje. Oi. Não é uma Brastemp, mas dá para quebrar o galho. Infelizmente vai seguir assim. A internet está desse jeito hoje. Mas o importante é que vocês estão me ouvindo. Então, olha, como eu falei, o GATT aconteceu em 1944, nesse momento de fragilidade da economia mundial, já se aproximando do fim da Segunda Guerra. Então, eles se reuniram em 1944, mas o acordo em si ele não foi assinado em 1944, né? Afinal de contas, é uma reunião que envolve chefes de Estado. Naquele primeiro momento, reuniu 23 países, e em se tratando de países superpotências, cada um com seu interesse,
havia cada um defendendo o seu lado, né? Cada um vendo o seu lado de mercado. Por isso que houve alguns impasses. Naquele momento também estava sendo fomentado aos poucos, ainda estava na fase embrionária, algumas discussões ambientais. Então, muito embora eles tenham se reunido em 1944, lá na cidade de Bretton Woods, lá nos Estados Unidos, o acordo em si, ele só foi assinado em 1946, 2 anos depois. No entanto, é um acordo de suma importância, porque ele ficou sob vigência, né, única durante 50 anos. Somente em 1994 é que veio a ser criada a Organização Mundial do Comércio. E aí, cuidado com o seguinte, muito embora, vou dar um pequeno spoiler aqui, que as bancas gostam de perguntar. O GATT, esse acordo, ele não foi revogado, ok? Houve a substituição do GATT pela OMC. O que foi que aconteceu na prática? Só para vocês entenderem nesse primeiro momento, daqui a pouco eu vou reforçar. Quando foi feito um acordo, eles tinham a ideia de criar 3 organismos, né? 3 organismos aí para nortear a economia mundial, para direcionar, né, a economia mundial dali para frente. O primeiro organismo que eles tentaram criar e criaram foi o Fundo Monetário Internacional. O segundo organismo, para pautar, né, para dar um suporte à economia mundial em dificuldades, seria o Banco Mundial, né? E o terceiro seria a OIC, seria a Organização Internacional do Comércio. Só que esse terceiro organismo aí, eles não conseguiram fazer naquele momento, porque eles não conseguiram chegar no consenso, né, em face dos interesses múltiplos aí. Então, com a assinatura do acordo, né, desse Acordo Geral de Tarifas e Comércio, do GATT, foram criados apenas 2 organismos. O Banco Mundial, que no momento é conhecido como um Banco Mundial, mas a sigla é o BIRD, né, é o nome correto, e o Fundo Monetário Internacional. Então, como eles não conseguiram criar a organização, que seria a Organização Internacional do Comércio, que ela só se tornou realidade em 1994 e com outro nome, a OMC, como nós nos conhecemos, em todo esse período, desde 1946 até 1994, as relações internacionais, as relações econômicas, elas foram direcionadas justamente por esse acordo que aconteceu lá em 1946, para vocês entenderem a importância dele. Não é qualquer acordo, não é qualquer tratado que tem uma vigência tão longa, né, por mais de 50 anos, ok? Então, como é que as bancas perguntam normalmente esse tema? Né? Inclusive, foi prova do Enem, de conhecimentos gerais. O GATT, o GATT, ao contrário da OMC, não é um organismo. Então, organismo internacional, inclusive vinculado à ONU, é a OMC. O GATT é um mero acordo multilateral, ok? Entre os países. Então, a OMC ainda segue os princípios, né? Muitos dos acordos, né? Ao longo só no primeiro momento, aí nos 2 anos, de 46, de 44 a 46, para vocês terem uma ideia da grandeza dessa conferência, desse acordo, foram feitos acordos, o GATT, ele disciplinou cerca de 45 mil temas relacionados à relação tributária, à relação tarifária, de alfândega entre os países. Então, ele foi muito amplo, né? Então, por ele ter sido muito amplo, abarcou vários temas diferenciados, foi que ele teve vida longa. Só que, vou lançar até uma pergunta que eu ia fazer daqui a pouco, inclusive vai ser a pergunta do nosso tema de hoje. Mas eu acho que você já tem condições de responder para eu não ficar só falando aqui. Eu vou tirar aqui o compartilhamento aqui um pouquinho. Quem quiser tirar foto aqui, eu vou dar um tempinho aqui para facilitar com os celulares. Vou fazer o print, porque o que está pesando aqui a imagem, eu acho que também aqui é esse compartilhamento do arquivo. Lembrando que esse arquivo aqui já está no Google Sala de Aula lá, voltei mais cedo.
Pronto, já tiraram foto. Se eu tirar o compartilhamento, para ver se o computador fica mais leve. A pergunta que eu lanço para vocês, que inclusive vai ser a pergunta que eu vou lançar hoje para vocês, é a seguinte. Na prática, o que vocês acham? Que se muda alguma coisa o fato das relações serem direcionadas por um acordo internacional ou a criação de um organismo internacional não muda em nada? Poderia ficar como ficou ao longo de 50 anos, essas relações internacionais sendo norteadas por um mero acordo. O que é que vocês acham? Dia ótimo. É o quê, professor? O professor pode repetir de novo, professor? Que cortou. A pergunta que eu fiz é o seguinte, eu falei, isso é pergunta que já caiu no Enem e tem 99,99999% de cair na prova de vocês. Ok? A pergunta, doutor Nervalda, a pergunta é a seguinte, de 1944 a 1946, lá na conferência de Bretton Woods, firmou-se o acordo que nós conhecemos como GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né? Então, foi feito esse acordo. Esse acordo, né, ele sozinho norteou as relações internacionais durante quase 50 anos, de 1946 a 1994, que em 1994 foi criada a OMC. Hoje em dia, né, ainda existe, né, o acordo, os termos acordados, né, lá em 1946 ainda estão em vigor, né? Só que eles não estavam sido norteados por um organismo. O GATT não é um organismo, né? Havia pretensão, naquele momento, de se criar a OIC, que seria a Organização Internacional do Comércio, mas foi uma tentativa frustrada, ok? Então, não se conseguiu. A pergunta é, vocês acham que, na prática, você criar a OMC dá algum suporte ou é indiferente, já que o GATT sozinho praticamente aí geriu as relações internacionais comerciais durante quase 50 anos? Essa é eu creio a assim pergunta. que ela... Joedna aí diz que muda tudo. Assim, eu creio que ela dá um suporte porque tendo uma organização, você vai ter livre, além do livre comércio, você vai ter mais abertura para fazer o tratado de acordo com os países, tanto os aliados, como principalmente aqueles países que não são tão aliados. Um exemplo forte é a própria Coreia do Norte. Você pode fazer um tratado com eles, a parte, o Irã, dentre outros. Assim, no meu entender, né? Muda. Como assim? Entendi, meu querido. Alguém complementa? Gabriel, não entendi. É difícil um apoio? Como assim? É difícil com apoio, sem apoio? Não entendi sua colocação. Me ajude a lhe ajudar. Gente, estou tentando voltar. Ele travou aqui no computador, parece. Estão todos me ouvindo ou não? Sim. Vamos sim. Tá. O computador até pediu para fechar aqui o programa, tá? Tá tudo branco. Mas podem falar, estou ouvindo vocês. Joedna, você disse que muda tudo, como assim? Joedna está entre nós. Estou aqui, professor. Alô? Está funcionando? Eu acho que ele está reiniciando lá. Responde 1, 2, 3. Testando. Eu acho que ele está reiniciando lá, Gabriel. Estou te ouvindo.
Ok, Ronaldo. Ah, ok, Sandra. Ok. Professor? Alô? Professor, está ouvindo? Eu acho que ele está reiniciando, Gabriel. Ok, então. Esperar um pouquinho. Sequestraram o professor. Acorda, Rodrigo. Tá dormindo aí? Oxi. Nada, tô no celular, rapaz. Oxi, tô acordado. Diga que é bullying, Rodrigo. Oi? É bullying isso aí. É bullying, eu vou processar. Eu vou processar ele. Vou processar que ele está usando assim da minha imagem, fazendo bullying com minha pessoa. Tá bulindo com você, né? Não, me bullying do quê? Qual é me bullying? Bullying nada. Olha o prefeito de Itaporanga aí, ó. E esse teclado aí, quem é? Isso é Lázaro, velho. Lázaro fazendo arruaça na sala de aula, velho. Ah, Anderson com a boina aí do... Mesmo, antes tá parecendo um roqueiro, velho. Antes, aí tá parecendo cantor do Scorpions. Eu falo com essa boina. Ele tá careca. É porque ele tá careca. Rapaz, tô vendo que o negócio é abrir uma puro malte e ó, assistir a aula tomando uma. É, liga aí a... Pensa nisso. Pessoal, alguém abra aí o arquivo que tá lá no Classroom e ministre a aula aí, por favor, para não parar, né? Marcel, você é nosso professor, você é nosso prefeito de Itaporanga, está aí, pode ministrar a aula. Nada. Pode ministrar a aula. Lázaro mesmo aí, ele já pode ministrar a aula já. Lázaro tá só no teclado ali, ó. Ah. É puxando o som aí pro cantor do Scorpion, solta a voz. Solta a voz, Hector. É Anderson, mas não sou eu não, cara. É o outro Anderson, professor. Ah, mas só... Olha, voltou. Oi, voltou, o homem voltou. Parece que voltou, viu? Está entre nós. Está entre nós agora. Hoje foi o dia do retorno. O professor foi assistir a live de harmonia do samba, rapaz. É mesmo, aí tá tendo a live de Xande agora, vai começar agora. Já isso. Eu digo, você é um barato. Oi, meu amigo, assistindo a harmonia e ó, tomando uma. E é, né? Ah, o que ele pensa? Estudar até agora, o que Júnior diz. Vem que Júnior fala, que você vai estudar, sei não. Mas ele tá... Alô? Oi. Entre nós, professor. Está entre nós. Foi abduzido, foi? Foi sequestrado. Eu vou iniciar, eu começo aqui, vou iniciar aqui, tá dando um pau desgraçado. Será que foi um Beleza. Tá chegando, ele tá chegando. O professor tá usando o Windows XP. Beleza aí, professor. Ele tá atrapalhando Lázaro. É de escada, professor, é de escada. Vou iniciar. Tô ouvindo aquele toquezinho da ligação do telefone. Eu volto, eu vou iniciar aqui. Graças a Deus, meus alunos me pagaram esse mês que eu tô mandando. Rosinha, apareceu, Rosinha. Tá fazendo uma direitinho, mas você diz assim. Como você já disse isso, que quando estiver apertando, mas ela tem que saber que você não tem dinheiro guardado. Que você. Esse dinheiro guardado. Dinheiro que eu vim ver. Já estão preocupados com o empréstimo compulsório aí. Empréstimo compulsório para mim. Pergunta na moral agora. Você fica me zoando.
Um abraço aí para a oficina. O Lázaro. Eu ia responder essa pergunta. Lázaro. Fala aí. Fala, cantor do Discord. Diga aos coligados aí que se lembra que tem censura aqui. Oi? Diga aos coligados que lembre-se que tem censura. Ah, certo. Entendeu, né? Uhum. Rapaz. Esse Lázaro está atrapalhando a aula. Viu? Ronaldo, tá atrapalhando a aula muito ele. Aconteceu demais. Pessoal, Olá, tá eu botando vou fazer uma fone no reunião YouTube? aí sobre a mensalidade, viu? Para baixar a mensalidade da faculdade, viu? É mesmo. Tem que fazer alguma coisa para baixar. Precisa fazer uma reunião, viu? Ô, Edésio. Oi. Eu falei com Nayara, né? Sobre. Eu pedi para ela questionar lá o pessoal. Aí um fica jogando pro outro. Não é comigo, não é comigo, não é comigo. E assim vai cobrando. E aí as outras faculdades estão baixando o valor. Isso é Brasil, né? Tá nessa. Chama-se Brasil isso. O negócio aí vai ter que dar uma carreata. Vamos fazer uma carreata na frente da faculdade, com bandeira do Brasil. Volta pra cá, tá com corona. Parar lá e fazer um buzinaço. Vamos fazer um buzinaço, não tá na moda? Você tem Deixa poder, passar você a é pandemia, prefeito. não pode. Fica lá Você é prefeito. É verdade, Tato. Quando fala em dinheiro, o povo corre. Tem que baixar um pouco. As outras faculdades estão baixando? Não, com muito custo, mas estão baixando. Anderson aí, é Klaus Kane aí, o cantor de Discord. Rapaz, esse Lázaro dá uma puxada aí, daqui a pouco ele canta tudo. Olha, Alisson. Alisson apareceu, rapaz. Apareceu, Alisson. Olha, rapaz. Apareceu a Margarida. Chegou até a chover aqui também, viu, Gabriel? Chegou a chover aqui. Mas falando sério, pessoal, tem que se organizar, pô, para ver. É verdade, vamos reunir aí para falar sobre isso. Fazer uma reunião aí. Não tem condições, não. Concordo. Nem prova de Ele aí apareceu, rapaz. Saudade, né? Alisson aí, rapaz, é subido. Olha ele! Palmas pra ele, palmas. Me soltaram. Os sempre aparecem, né? Foi por isso que a internet do professor caiu. O Alisson apareceu? Entendi. O peso. Acho que o professor tem um gato net, né? Alisson era de rolê hoje, na Regina, pelo Luzia, né? Olha como você viu, né? Rapaz! Só de rolê. Já eu volto, vamos começar a aula. Meu Deus, que vira. Já apareceu e vai sair? Mentira, menino. Ele vai assistir as lives aí, ó, que tá passando. Namora, viu? Tá dando esse destrogo. Escuta aí, ó. Escuta. Eu vou pra casa de ouvir que eu vou o meu churrasco. Churrasco de pé de frango. Rapaz, Júnior é de arrombar, velho. Ele bota pra... Cara, me leva uns pés de galinha pro churrasco e dizer que fui eu. É brincadeira. Rapaz, não... Era crocante, Lázaro, pelo menos. Marcelo, o cara ainda no final ainda vem dizer que eu ainda tô bebendo Itaipava. É brincadeira. Rapaz, Bavária, pra piorar. Lázaro, toca alguma coisa aí, Lázaro. Vá. Aí, a é daquele jeito. Rapaz. Agora ele não chama pra fazer o churrasco lá no apartamento dele. Aí, é. Bora! Não sei por que você se foi. Quanta saudade eu senti. Roberto Carlos, eita! Lázaro cantou.
Descongelaram o homem mais cedo esse ano. Vai vir Lázaro. Será que não vai ter aula? É, que virou essa aula, viu? Agora, Rodrigo, só não pode ser churrasco de pé de galinha, viu? Não, isso aí quem faz é Júnior, velho, essas armadas. Amigo, eu acho que tem que fazer com contra-filé, picanha, Agora é bom, é chique. madame. Aí o cara vem com o pé de galinha. Aí na sua casa, aí o churrasco vai ser e vai rolar a festa, vai rolar. Oh! Ai, pra Lázaro! Ah, tem que ter uma reserva. Rapaz, enquanto não tá tendo aula, eu vou assistir a harmonia. É, gente, tá doido aqui, não tô sem controle nenhum aqui. Ele deu uma pane aqui. Pegar com o fone aqui de ouvido, aproveitar. Vai comer, Rodrigo? Oi? Vai comer? Vou pegar o fone de ouvido aqui pra assistir a live de... Rodrigo, pra que assistir a live aí? Você tá ouvindo o Lázaro aí? Tem coisa melhor? Rapaz, precisa aproveitar live de Lázaro aí, ó. Professor. É, Tata, é verdade. A live de Lázaro é exclusivo, viu? Acabou a aula, acabou a live. Tati, eu vou empresariar Lázaro. Bem isso mesmo. Vou empresariar Lázaro. Só falta ele botar um QR. Só falta você, Lázaro. Só falta ele botar um QR Code aí na tela para as doações. Só falta isso, Lázaro. Alô. Voltou. É, já tem a aí, é prefeito de Itaporanga, meu filho. Consegue umas doações boas, viu? Esse aí é potência. Que é potência. Deus te ouça um dia. Aí é dono da metade da cidade de Itapuranga, é dele. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Acho que eu tenho algum hacker aqui vasculhando se já tinha a prova de direito sustentável aqui. Não tem não, ainda não fiz não, viu? Foi Lázaro. Vamos lá, minha gente. Então, sim, eu tinha lançado a pergunta, né? Se tem algum impacto o fato, né, da criação da OMC, né, se influenciava ou não em relação aos acordos internacionais. Joedna diz que muda tudo. Eu acredito que as alianças direcionam os rumos das relações internacionais. Através desses acordos são definidas regras para a parceria entre as nações em áreas específicas, como no caso da economia, por exemplo. Ok, Joedna, mas a pergunta é o seguinte, eu vou tentar mudar a pergunta, né? Vocês entenderam que o GATT não era um organismo, assim como a OMC. Ficou claro isso aí para todo mundo? Dá um ok aqui no bate-papo. Ok, isso aí ficou claro para todo mundo, para Marcel, beleza. A pergunta aí eu vou mudar a pergunta. De que forma a criação de um organismo como o OMC influencia no GATT, que continua valendo, entendeu? Antes existia o GATT, já existia o acordo, mas não existia o organismo, né, como eu falei. Na reunião, na conferência de Bretton Woods, eles pretendiam criar 3 organismos. Eles pretendiam criar o FMI, criaram, pretendiam criar o Banco Mundial, e criaram, mas não conseguiram, não houve um consenso na criação do que seria a Organização Internacional do Comércio. Isso só foi conseguido em 1994. Aí a pergunta é, qual a influência, mudei um pouquinho a pergunta, qual a influência da criação do OMC nas relações comerciais em nível internacional? Acho que é mais uma questão de controle, do professor Anderson, porque como o GATT e tem também assim, outros mecanismos que foram criados, como o Mercosul, o Brexit lá na Europa, lá para o lado da Inglaterra, aquela região, né, e então existem outros acordos também que se somaram ao OMC, assim, para regular um pouco da própria economia desses países. Porque acho que esses países sozinhos, solidariamente, eles não sobreviveriam à questão da exploração econômica das grandes potências. Então, eles se fortalecendo um grupo,
eles conseguiriam talvez ter uma capacidade maior de negociação e até de barganha em relação aos países. Todo mundo acompanha o relator? Acompanho. Professor, ainda até complementa até um pouquinho mais. Como hoje o pequeno hoje ele não tem visibilidade. Se for pegar, bota aí mundo de negócio. O pequeno hoje não tem visibilidade perante o grande, como o Ronaldo falou. E assim, juntando vários pequenos, você tem poder, além da barganha, você consegue negociar melhor e, às vezes, até em posição de muitos grandes, você consegue bater de frente. E impor sua vontade, sua decisão também. Gente, eu fiquei até emocionado aí com a resposta de vocês. Gente, perfeita a colocação é da Ronaldo aí e complementada por Rodrigo. Exatamente. O grande impacto aí de você ter um organismo é justamente o controle. Porque alguns países, né, a exemplo de alguns protocolos ambientais, fazem pouco caso, né? Papel eu assino, se o problema é assinar papel eu assino. Ao passo que, sempre que alguma vez por outra nós acompanhamos nos telejornais se os próprios Estados Unidos, um tempo atrás, teve uma polêmica, no início do ano passado, uma polêmica sobre o aço brasileiro, vez por outra tem um conflito nesse sentido, o frango brasileiro, a carne brasileira, etc. Então, quando um país acaba adentrando a questão do protecionismo, um país que se sentir penalizado, ele pode pedir ajuda à OMC, que não é um TIP, não é um tribunal internacional, mas aí ela vai intermediar, ela vai dar voz, né, a esses pequenos países, como o Rodrigo colocou há pouco, que não tem influência, não tem peso econômico. Então, ela vai ser o conciliador, ela vai ouvir aquele país, por exemplo, um Brasil, né? Não digo o Brasil que é um país continente, mas um Chile, por exemplo, um pequeno país aí, dizendo, olha, eu estou sendo preterido aí nas relações comerciais. Inclusive, vocês vão ver lá no material que eu passei para vocês, e eu não estou aparecendo não, agora que eu estou vendo aqui, que um dos princípios fomentados. Não está querendo me mostrar, não. Estou muito feio, ele não está querendo me mostrar, não. Tá numa foto elegante, professor, aí. Pronto, consegui botar aqui, consegui colocar. Então, o que acontece? Um dos princípios lá do acordo do GATT, que eu vou falar alguns momentos daqui a pouco, é justamente estabelece que se houver algum acordo, por exemplo, entre o Brasil e a Argentina, no sentido de redução de tarifas, essa redução de tarifa não pode se resumir em relação aos países membros, hoje são 164 no OMC. Então, eu não posso restringir essa redução de tarifa, suponhamos, para o aço brasileiro apenas para a Argentina. Então, existe o princípio de que, se você faz um acordo de redução de tarifa para a OMC ela tem o objetivo de promover o comércio global, em nível global. Então, ela muito embora hajam pequenos blocos, né? Alguém pode perguntar, professor, tem a União Europeia, etc. A União Europeia e o próprio Mercosul, que inclusive o legislador constituinte sinalizou para a criação e o fomento do mercado em termos do hemisfério sul, é para dinamizar e criar novos mercados, mas não é o objetivo de protecionismo. A prática do protecionismo ela vem sido condenada desde 1929, entendeu? Não é que não pode fazer, Gabriel. A liberdade econômica, que inclusive é um dos princípios nosso constitucional, ela também tem validade entre os princípios da Organização Mundial do Comércio. O que o GATT e o que foi reforçado enquanto organismo, a OMC, ela dá um grande peso em medidas protecionistas.
Por que se evita medidas protecionistas? Um dos outros princípios que vocês vão ver lá no material que eu passei para vocês é que o protecionista ele coloca o seguinte, né? Uma nação, né? Por exemplo, os Estados Unidos se adotam uma medida de protecionismo em relação ao aço americano e ao aço brasileiro. E aí, vou fazer uma relação comercial com o Brasil, aí eu vou importar o aço do Brasil. Só que quando chega lá nos Estados Unidos, o aço acaba sendo vendido muito mais caro do que o aço nacional. Ou até, mesmo que seguindo as diretrizes do OMC de não adotar medidas tarifárias protecionistas, de repente não é oferecido ao mercado. Então, é essa medida protecionista que se está se colocando. De você preterir, né? Aí eu, de repente... Não, é diferente, inclusive, você vê que medidas de penalidade comercial ela tem que ser referendada pela ONU. Então, eu não posso, por exemplo, contra o Irã, medidas de embargos, aí foi referendada, né, como punição pela ONU, um organismo, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas. Então, os países da OMC vão adotar uma medida para penalizar. Aí, nesse caso, pode, mas de forma distinta para discriminar e isolar uma nação do comércio global, aí não pode não. Só pode se for isso referendado via Organização das Nações Unidas e materializada por meio da OMC. São as medidas que, vez por outra, algumas nações aí são submetidas. Deu uma clareada? Deu sim. Ok? Não é que não pode, né? Mas não pode ser exclusiva. Então, se por um momento o Brasil fizer um acordo comercial com a China e de repente vem o Canadá querendo fazer o mesmo acordo com o Brasil não pode dizer, não, eu só faço acordo com a China. Não pode. Entendeu? É isso que a OMC está vetando. Se o Brasil acorda, por exemplo, para comprar no momento aí da quarentena, respiradores da China, e de repente o Canadá sinaliza, olha, eu tenho respiradores aí para vender também. O Brasil não pode se recusar em promover uma relação comercial com o Canadá, porque ele, né, diferentemente, se ele já fechou um acordo com a China, é uma coisa, né? Então ele não vai quebrar o acordo que ele fez com a China. Mas isso não impede de ele ter feito um acordo com a China, ele fazer um acordo também com o Canadá ou com qualquer outro país que sinalizar, olha, eu tenho respiradores, tenho máscaras aqui. É isso que a OMC ela herdou do GATT, entendeu? Anderson está na penumbra aí, estou com medo de Anderson aí. É um vampiro, é? Me deu medo aqui. Hashtag medo. Você está assistindo essa live de dentro de um caixão, Anderson, não? Ele está assistindo a live de... É que eu estou escondendo aqui, você. Ainda estou em bem de trabalho. Quem me encontrar aqui... Isso que é isolamento social, viu? Já na Europa, a neblina. Vamos lá. Gente, tranquilo. Ficou claro para todo mundo aí o impacto, a importância da criação da OMC. Sim. Beleza, tranquilo. Então, eu não vou compartilhar o slide que eu estava aqui. Se vocês quiserem ver, está lá no PDF, lá para não ficar o computador lento do jeito que estava. Então, outra pergunta que eu posso perguntar na prova é justamente sobre como surgiu o gato. Eu já falei, já fiz até um pequeno spoiler, né, sobre isso. Rapaz, eu sou muito feio, porque o computador não está querendo mostrar a minha imagem de jeito nenhum. Mas, enfim. Aí eu. Mas, enfim, vamos lá retomar. Então, como surgiu o gato? Como eu falei, ele surgiu em 1944, lá no relatório Bruton, relatório Britons, né? Relatório Bruton é tudo com B, acabei confundindo. Um relatório Britons, né? A conferência Britons, né? Que aconteceu lá na cidade de Brighton, nos Estados Unidos. O que significa o GATT, já falei para vocês, mas um termo que, vez por outra, é repetido aqui pela ementa é o termo rodada, né?
Inclusive, o tópico 3.2 da apostila de você, da ementa de vocês, fala rodada de Tóquio. Alguém teria ideia o que seria essa rodada? Né? Tem a rodada do Uruguai, que foi a rodada que criou a OMC. Alguém teria ideia o que seria isso? Sim, muito bem, Gabriel. Mas dá para melhorar. Reunião. Aqui nós estamos tendo uma reunião, mas não é uma rodada, né? Vai ter chamada, já teve, Cíntia. Mas você está presente, dá um oi aí para eu saber que é você, que não é seu primo ou vizinho que está visitando, ou um primo, uma prima, o esposo que está assistindo aula no lugar. Sou eu, presente. É, porque teve uma professora que falou que teve uma aluna que esqueceu o vídeo ligado, né? E ligou para assistir a aula e no vídeo estava visível que ela foi para a cama, dormiu e apagou a luz, né? E deixou lá rolando. Mas, enfim. Mas eu sei que vocês não fariam isso, que vocês são elite. Valdenice presente. Satisfação. Vamos lá. Então, gente, rodada, Gabriel, ele sinalizou aí, é uma reunião, não é necessariamente uma conferência, né? O G20, por exemplo, é uma reunião, né, de chefes de Estado. É uma reunião com uma temática precisa, né, em se tratando aí do GATT, e hoje, depois da criação do OMC, é chamado de G20. É uma reunião de chefes de Estado e com os seus respectivos ministros da economia, né? Porque toda vez que o G20 se reúne, o G20, no caso, as 20 superpotências, com a intenção justamente de direcionar, né, traçar novas diretrizes aí da economia. Então, para cada rodada dessa, a primeira foi justamente a de 1947, a chamada Rodada de Genebra, na Suíça. Inclusive, o GATT, a sede do GATT, durante muito tempo, foi a Suíça, né? Então, a primeira rodada, ela firmou cerca de 45 mil concessões tarifárias entre as nações. Foi um número reduzido de países, apenas 23 países. Para vocês terem uma ideia, né? A última rodada contou com a participação de cerca de 159. Hoje, como eu já falei, não vou cobrar na prova esses quantitativos, a OMC conta com 164 membros. Dessas rodadas, as que mais, Gabriel presente, rapaz, eu estou impressionado com o style aqui de Marcel, né? Parece capa de disco, aqueles LPs antigos, hein, Ronaldo, lembra? Aqueles cantores ali do Macaxi, tá parecendo por aí, né? Me fez lembrar a infância. Mas vamos lá. Então, gente, olha, no PDF que eu mandei para vocês tem todas as chamadas rodadas. Rodadas é a reunião, né, de chefe de Estado para traçar temas aí sobre a economia. Dessas rodadas aqui, aqui destaca, a doutrina destaca é justamente a de Genebra, que foi a primeira, da Conferência de Bretton Woods, e a de Tóquio. E qual foi a importância da Conferência de Tóquio? A Conferência de Tóquio, ela tem importância por 3 motivos, basicamente. Primeiro, porque ela aconteceu num outro momento crucial da economia mundial, que foi a primeira crise do petróleo, né? Então, ela buscou aí redirecionar a economia mundial em face daquela crise, né? Depois da crise de 29, a segunda crise de maior impacto global foi justamente essa crise do petróleo, que aconteceu em 1973. Só para constar, eu ainda não estava nascido, né? Aí o que acontece? Nessa conferência,
além de trazer essas diretrizes para salvar o mundo daquela crise lá, foi a oportunidade do Japão se colocar como potência econômica mundial, né? Ou seja, de o Japão se mostrar como divisor de águas aí, né? Exatamente, justamente, Jorge Edson, sou seu fã, exatamente. Foi nessa, justamente que leva, inclusive, o nome, né? Conferência, a rodada de Tóquio. Mas não apenas o Japão se colocou mundialmente, né? Como potência econômica, né? Teve um impacto também de reduções tarifárias, está no PDF de vocês, num montante de 300 bilhões de dólares, que não é pouco, né? E também nessa conferência, além do Japão ter se colocado como potência econômica, também a União Europeia também teve seu lugar aí nessa rodada, ok? Depois dessa rodada aí, a seguinte, a que aconteceu em 1986, né? Ela foi a rodada do Uruguai, né? A rodada do Uruguai, que aconteceu em Punta del Este, ela demorou bastante tempo. Percebo que a anterior foi a de 1973. Em todas essas conferências sempre havia a tentativa de se criar a OIC, a Organização Internacional do Comércio, mas por um motivo ou outro acabava sendo frustrado. E a conferência de Uruguai, ela foi uma das mais longas, né? Ela foi iniciada em 1986 e finalizada em 2001, né? Ou seja, levou cerca de 87 meses. Foi uma das maiores, contou com cerca de 123 países, mas ela focou na criação, né, de uma Organização Internacional do Comércio, que acabou levando o nome do OMC. Eles pegaram isso como principal objetivo, ou vai ou racha, né? Mas percebam que não foi rápido, né? E é uma das características dessas rodadas é que elas não têm data certa para acontecer, uma pergunta de prova, que já caiu no Enem, inclusive. Ela não tem um calendário, exemplo, como a Olimpíada ou como o G20, que acontece de tempos em tempos. Ela vai acontecer de acordo com a demanda histórica do momento, né? Vocês percebem que eu falei até na aula passada, quando eu falei da conferência de Bandung, que a OMC já sinalizou para que logo após a normalização aí da economia pós-Covid-19, haverá uma nova, seria uma rodada, uma nova reunião aí das potências para redirecionar a economia. Então, todas essas rodadas aí do GATT, todas elas aconteceram em face da demanda, da necessidade histórica. E a rodada do Uruguai, ela vai ter essa importância histórica que foi, a partir dela, né, como eu falei, ela começou as discussões em 1986 e a próxima rodada só aconteceu em 2001. Ela durou cerca de 87 meses, né? Mas ela teve o mérito, né? Entrou para a história isso, porque justamente ela conseguiu criar esse organismo internacional, a OMC. Outro ponto que eu quero destacar aliás, antes de eu seguir adiante, ficou claro para todo mundo que seriam essas rodadas, né? Rodada de Tóquio, do Uruguai, ficou claro aí para vocês? Dá um ok aí. Ok, professor. Beleza, Sim. Perfeito. Então, foram 9 rodadas até agora. Então, dessas 9, basta vocês terem uma referência histórica de 3. A de Genebra, a primeira, a de Tóquio, justamente porque o Japão se colocou mundialmente aí, e a União Europeia, né, como importantes vozes aí no âmbito global, e a rodada de Uruguai, que foi justamente essa rodada aí que criou a OMC, ok? Dito isso, outro ponto aqui que é interessante vocês entenderem, já que eu falei aqui da importância da rodada de Tóquio, é vocês entenderem, já falei aqui sobre a importância da substituição do GATT, né, e a presença da OMC,
Outra coisa que eu quero colocar para vocês, que a ementa pergunta de forma implícita, ok, Augusto, anotado, é justamente de que forma o GATT influenciou no conceito, na ideia de desenvolvimento sustentável. E aí eu recomendo, não sei se vocês já leram, já mandei um artigo para vocês, satisfação, Roseli, seja bem-vinda. Eu mandei para vocês o artigo, já tinha mandado por e-mail de vocês, um daqueles artigos. Tem um artigo intitulado... Cadê o artigo? Comércio Internacional e Desenvolvimento Sustentável. Eu mandei de novo lá, caso para facilitar a vida de vocês, eu coloquei hoje lá no Google Sala de Aula, mas eu já tinha mandado. Esse artigo, Comércio Internacional e Desenvolvimento Sustentável, de Maria Cláudia, ele vai falar justamente de que forma o GATT influenciou no conceito de desenvolvimento sustentável como nós o conhecemos. E ela vai destacar 2 pontos aqui chaves, né, que está lá no material em PDF para vocês. O que é que ela coloca? Ela coloca que esse conceito de desenvolvimento sustentável, quando ele fez a baila, ele veio com uma certa desconfiança, porque muitos países entenderam, principalmente os países desenvolvimentistas, né, os países do terceiro mundo, a exemplo do Brasil, que aquelas premissas que a Declaração de Estocolmo acabou publicizando, né, e colocando como acordo ou exigência internacional, na verdade estava se tratando de barreiras tarifárias, protecionismo disfarçado. Como assim? Porque muitos acordos internacionais, o que Maria Cláudia coloca, o que seria um contrato social dos acordos internacionais econômicos. Que muitos acordos internacionais, por exemplo, um acordo com o Brasil e a China, havia uma cláusula, que era uma cláusula social, que eles chamavam, a doutrina chama, da exigência que o país contratado e contratante viessem assumir o compromisso de adotar as políticas de desenvolvimento sustentável. Só que muitas dessas políticas exigiam adequações, por exemplo, à Agenda 21, que eram caras, né? Por exemplo, você substituir o uso de recursos naturais não renováveis por renováveis, o desenvolvimento de energia limpa, isso é caro. Então, muitos países, em síntese, recomendo que vocês leiam, em síntese, esse artigo de Maria Cláudia, ela coloca isso, que nesse viés aí da criação do GATT e da OMC, e dentro desse fomento da questão do desenvolvimento sustentável, muitos países ficaram muito resistentes sobre essa questão, né? Justamente porque eles começaram a entender que muitas daquelas exigências que estavam sendo colocadas sob o prisma ambiental, na prática, algumas estavam funcionando como protecionismo, ou seja, como barreira para a entrada de algum país subdesenvolvido no mercado internacional. Ficou claro isso aí para todo mundo, não? Ficou, professor. Pronto. Esses são os pontos aí que eu queria destacar para vocês sobre o GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Recomendo que vocês deem uma olhada. Tem um outro artigo que eu mandei para vocês, não mandei hoje, mas tem muito tempo que eu mandei, que reforça esse artigo de Maria Cláudia, que é um artigo que, dentre aqueles que eu mandei para vocês, que vai falar, só vai reforçar isso aí, vai falar exatamente a mesma coisa. Como as nações, né, as relações entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos em face da existência do OMC e em face do fomento do desenvolvimento sustentável. Em que sentido? Tem um artigo que vai falar sobre a resistência dos países do norte, né, a quebra de braço dos países do norte, ou seja, dos países desenvolvidos, com os países do sul. Né? E o artigo, eu não lembro agora o artigo, o autor do artigo, e eu já mandei para vocês,
ele fala a resistência dos países do Sul, ou seja, os países do hemisfério sul, os países subdesenvolvidos. E a resistência, em síntese, ela estava pautada nisso, né? Nessa desconfiança de que essas medidas protetivas da questão ambiental estavam funcionando aí como protecionismo, como barreira, né, ao mercado internacional. Ficou claro isso aí para todo mundo? Ok, professor. Tranquilo. Qual foi a pergunta, Roseli? Não vi aqui. Fala aí, Roseli, comigo. Lance sua pergunta. Professor, eu gostaria de entender que está se discutindo muito no momento sobre o anarcocapitalismo ambiental. Pronto, para nós entendermos o que seria esse anarcocapitalismo ambiental, nós temos que entender a origem do termo anarquismo, que inclusive ele foi distorcido ao longo do tempo, né? A ideia do anarquismo, eu até acho que eu falei rapidamente isso em sala de aula, ela foi concebida inicialmente por Engels e por Karl Marx. E a ideia proposta por Engels era que se criasse um sistema de governo livre da mão forte do Estado, né? Onde todos nós pudéssemos... exatamente, Gabriel. Gabriel, você tem que estar lá como estagiário. Então, justamente isso, né? Como o Gabriel colocou, é uma sociedade sem Estado. Só que Engels ele estava pensando no nosso lar, né? Num mundo perfeito, né? Então, ele defendia que o ser humano, ele acreditava que o ser humano tinha alcançado um nível de racionalidade tamanho de que o ser humano estaria, em tese, em capacidade de se autogovernar. Só que Marx não concordou com isso, e aí houve a ruptura deles, né? Então, Marx seguiu aí com a teoria comunista, e aí colocando o Estado como mão forte, o Estado assistencialista, e aí eu não vou entrar nesse mérito se deu certo ou não, isso aí depois vocês leem, que não é objeto da nossa aula. Então, o anarquismo ele defendia isso, né? A ausência de controle. Então, se você coloca anarquismo, né, ao capitalismo, como você colocou aí, anarquismo ao capital, anarquismo ao capital, me reforça aí, me dê um branco. Anarcocapitalismo ambiental. Pelo que eu estou entendendo, a ausência de controle, cada um controlar a questão ambiental. Eles estão debatendo muito em termos do Covid, que por conta de as pessoas, assim, vamos dizer assim, nós seguimos a OMS, mas no final a OMS ela é pretensionista e ela acaba permitindo acontecer certas coisas que, vamos dizer assim, que os ambientalistas mais modernos hoje em dia acreditam que você deveria ter, vamos dizer assim, uma liberdade para você trabalhar o meio ambiente no seu país. Isso aí já é uma discussão que desde lá a conferência de Estocolmo já vem se discutindo. Aqui o que está, a palavra de ordem pós-Covid-19 vai ser flexibilização. Flexibilização em que sentido? Isso nas relações comerciais, de contratos, etc., de bem de consumo e dos tratados, né? O que vai se tentar verificar aqui na realidade é a relativização dos acordos internacionais. É o pacta sunt servanda, a palavra dada, aquilo que foi assinado. Então, muitos países aí, como estão preocupados, né, com a necessidade de reerguer a economia, começam a enxergar os tratados antes assinados como um entrave ao impulsionamento da indústria. Então, só que, se a gente observar, exatamente, se a gente observar que, mesmo com os tratados, com as punições, as responsabilizações que vêm acontecendo, os avanços, né, de proteção constitucional do artigo 225 da Constituição Federal, muitas acabam continuando com a prática, né,
nações continuassem fazendo seus atos, né, direcionando o seu desenvolvimento sem nenhum controle. É impraticável. Se com mecanismos de controle internacional e local já ocorre abusos, né, a palavra de ordem aí, que eu acho que vai ser fomentada aí pela OMC no pós-Covid, vai ser justamente flexibilização. Agora, flexibilização dos acordos tem que ser de forma racional e não de forma discriminada, porque senão haverá um completo retrocesso, né? Eu acho que, em termos mundiais, aí haverá muita resistência e não acredito que, embora alguns tenham vontade, porque alguns países aí devem estar até pensando, olha, a França, os Estados Unidos foram impactados economicamente aí, só que os Estados Unidos ainda têm a sua força bélica, né? Não dissipou a força bélica. Se o dinheiro não resolver, a bomba resolve, né? Não estou defendendo isso, mas historicamente é assim que tem acontecido na humanidade, né? Então, quando a influência econômica, se os Estados Unidos ficar quebrado, ele ainda tem a potência bélica para fazer valer, procurar ser ouvido. Quem quer falar aí, pode falar. Quem ia perguntar, sou todo ouvido. Professor. Eu acho. Um de cada vez. Pode falar. Tô ouvindo. Fala, colega. Professor, quando eu penso em sustentabilidade, eu penso também em vigilância sanitária ou não? Ou eu penso numa sustentabilidade apenas ambiental sem vigilância sanitária? Não, vigilância sanitária entra assim, justamente naquele tripé do social. Você verificar as condições, né? Lembra, é ambiental, social e econômico. É integrado. Não existe desenvolvimento sustentável com esses três pilares isolados. Faz parte aí, vai ser enquadrado justamente na questão social, do mínimo existencial, né? Fala, Lázaro. Então, professor, se a gente diz que a vigilância sanitária está presente, como é possível, não vamos dizer assim, no mercado, né, na China, vender animais silvestres que é contra a vigilância sanitária e ser simplesmente permitido pelo mundo? Mas aí entra... Que está mexendo no ecossistema dos animais. Mas aí, Roseli, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é a base da ONU, ela prega indiscriminadamente a autodeterminação dos povos. Aí entra um aspecto cultural, nenhum país pode interferir, não. Pessoal, mas só que também é muito contraditório, né? Você, ao mesmo tempo, você defender o meio ambiente e o direito dos animais, como muitos chamam, mas também você não reagir, não fazer nada quando a gente vê um chinês comendo aquela deliciosa, entre aspas, né, sopa de morcego lá na China. Ou comendo aquela carne de cachorro, aquele carne de gato. Entende? É complicado. Não tem que defender um dos lados, não só defender um e deixar o outro de lado, sabe? É complicado. O que tem que ser sopesado aí na questão é que aí os organismos, opinião nossa, que os organismos devem estar atentos se esse tipo de alimentação ela é utilizada como um meio de fomento à desigualdade social. Será que todos que se alimentam disso é por opção ou é por um gosto do paladar exótico ou é apenas o que resta para elas? Quem assistiu aquele filme O Poço pode chegar a essa conclusão, entendeu? Então, a gente tem que analisar muito a questão. Se esse costume está colocando em risco a vida de outras pessoas, né, fora China, né, aí você tem que diferenciar o aspecto cultural, se quem está fazendo aquilo é por autodeterminação ou única opção. Tudo isso aí tem que analisar. É uma questão muito delicada. Não concordo, né, com esse tipo de alimentação. Eu concordo com você que, em termos sanitários, é um risco. Concordo plenamente, né? Eu, particularmente, eu acho que o primeiro homem ou mulher no mundo que teve a capacidade de comer um bicho rastejante e assar, né? Ou um cidadão que teve a capacidade de pegar um bicho rastejante e colocar engarrafado com cachaça, né? O ser humano... Enfim, deixa para lá.
Professor, assim, eu vejo assim que é muito assim, vai da cultura de cada um. Como, por exemplo, aqui nós, o povo do Ocidente, comemos carne vermelha, carne de vaca. Quando se pega na Índia, o animal é tido como Deus. Não pode mexer assim, eu vejo assim que a gente não pode influenciar na cultura de cada país. Cada país tem sua cultura. Pode ter sua cultura, mas o raciocínio de Roseli está correto, né? Que não pode deixar de lado justamente a vigilância sanitária, né? Veja só, os Covids, eles estão sendo estudados há muito tempo. Sim, desde a década de Todas 60. as formas de gripe, todas as formas de gripe, proventos, é tudo corona. E vem com essas gripes, eles vêm sendo estudados. Então, questão nem de cultural aí é questão de preservação da raça humana. Porque pode surgir um mutante que nenhum cientista consiga controlar. Entendeu? Tá e como boa, foi na China, só terminando, professor, como foi na China, não se fechou os aeroportos, mas quando foi com ebola, na África, fecharam a África. De fato. Então, tem sim, a OMS é um protecionismo nisso tudo. Se fosse na África, fecharia a África, como fechou na época do ebola. Quem lembra, sabe. Agora, como foi na China, que deixa aberto e que se alastre. Só que também na África ainda não fecharam, são alguns países, como no caso do Congo, que se não me engano deram o nome ebola, ele faz referência ao rio, né, do país do Congo onde se originou o ebola. Júlio. Gente, eu vou me despedir. África, ela é muito dependente também da África, ou digo, da China. China, Eu vou me despedir que eu tenho que entrar em outra turma, viu, minha gente? Foi Boa noite, professor. maravilhoso estar com vocês. Até semana que vem. Vejam as atividades e o material eu deixei lá no Google Sala de Aula, viu? Beleza. Um abraço, minha gente. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite.